Apocalipse 3, do verso 14 ao 22, diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nesse momento eu peço que o Senhor fale conosco, fale o que está no teu coração. Abre os nossos olhos, desbloqueia as nossas mentes para compreender as coisas espirituais. Eu peço ao Espírito Santo que esteja trabalhando em nossos corações a cada palavra dita aqui, e que a tua igreja possa ser edificada, que venhamos nos voltar a ti e recorrer à tua vontade nesse tempo. Amém. Em Apocalipse nós encontramos essas cartas que Jesus ele envia para as igrejas da época, né? Ele pede para que João escreva aos anjos, né, das igrejas dessa época. E por que essas cartas estão aqui? É justamente para o hoje. Os problemas que aconteceram nessas igrejas falam muito do que também acontece hoje em dia na igreja. A gente tem que estar atento a tudo que foi dito e ao que Jesus alerta, porque estamos vivendo o fim dos tempos, isso é evidente. E por que eu li a carta à igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia, ela tem algo mais sutil, algo que não é tão evidente quanto as outras situações nas outras igrejas, como situações de adultério, né, heresias. Isso aí é claro e é muito evidente, mas existe algo mais sutil, algo que entra na igreja e a igreja não percebe, que é o orgulho. A cidade de Laodiceia era uma cidade extremamente próspera e a igreja, infelizmente, dessa cidade acabou permitindo que esse orgulho de sua grandeza também adentrasse ao seu meio. É perceptível que hoje nós temos templos luxuosos. Não é errado ter templos grandes, fazer algo de excelência para o Senhor. Porém, nós percebemos que Deus nos fez para viver em equilíbrio. E quando as coisas saem do equilíbrio, elas se tornam heréticas. E quando elas saem do equilíbrio, a gente desalinha daquilo para qual nós somos criados, que é ter equilíbrio e estar plenamente olhando para Ele, conectado com Ele, em relacionamento e intimidade com Ele. A Igreja de Cristo, atualmente, ela se encontra nessa situação. Eu, por exemplo, nasci na igreja, cresci ouvindo do Evangelho e para mim estava tudo bem. Tive o meu encontro ali com Deus. E a partir disso começou grandes processos na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E atualmente, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, né, aconteceram tais coisas na minha vida. Gente, eu não imaginava, eu já sabia que eu era orgulhosa, mas eu não imaginava o quão grande era o meu orgulho e o quanto isso tinha a ver com tudo que eu tinha aprendido. O quanto o evangelho que eu aprendi inconscientemente, só na observação, observando os outros cristãos, era raso e falso.
Não estou falando mal dessas outras pessoas, né, dos cristãos, a qual, enfim, todo mundo tem suas falhas. Mas a verdade é que existe uma cultura dentro da igreja atualmente que a faz se tornar rasa, e isso é uma verdadeira escama nos olhos dos cristãos nesse tempo, porque nós simplesmente não vemos. Eu não imaginava que isso estava em mim. Para mim, eu estava de olhos abertos, eu estava plenamente enxergando tudo o que estava acontecendo. E de repente, eu pedindo para que o Senhor abrisse os meus olhos, e eu sempre fiz essa oração desde que tive meu despertar. E Ele veio abrindo os meus olhos no decorrer do tempo. E esse final de semana passado foi o checkmate, sabe? Onde eu percebi isso aqui que está escrito no verso 17. Você diz: sou rico e próspero, sou crente. Nossa, eu estou buscando seguir os caminhos do Senhor. Poxa, eu tenho tantos anos, tenho tanta carga, conhecimento. Uau, Deus quer me usar. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Sabe, gente, às vezes a gente é orgulhoso e nem sabe que é orgulhoso. A gente não se considera orgulhoso porque a gente não consegue identificar. Estamos tão cegos que não conseguimos identificar o orgulho dentro de nós. Orgulho não é só altivez. Orgulho são coisas sutis. Nossa forma de pensar às vezes mostra o nosso orgulho. O fato de você olhar e julgar automaticamente as pessoas pela forma que age ou como ela está, mostra quanto você é orgulhoso também. E sabe, isso não é vergonha, eu não me sinto envergonhada. Não me sinto envergonhada de dizer isso. Pelo contrário, eu fui quebrada, estou sendo quebrada de tantas formas. E eu sei que Deus, ele quer fazer isso com a sua igreja, ele quer quebrar para reconstruir. É uma destruição que vem para um bem maior. E a igreja, nesse tempo, ela está num estado de orgulho muito grande, a ponto de ser uma cegueira, e ela não perceber o quanto está tão longe do que é o evangelho verdadeiro. E é por isso que nós vemos tanta tradição, tanta coisa que não está nem na Bíblia, sabe? Tanta coisa que é costume, é uma questão de costume, está enraizado dentro da gente. E não tem nada a ver com o que Cristo pregava, não tem nada a ver com o que Cristo disse para seus discípulos, não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. E a gente está aí pensando que a gente é mó crente e a gente não é. Pelo contrário, nós estamos sendo um reflexo de qualquer outra coisa menos Cristo. Nós estamos sendo reflexo de nós mesmos. Estamos lutando com a força do nosso braço, tentando ser cristãos com a força do nosso braço. E a gente não vai conseguir isso. A gente não vai conseguir isso sozinho, porque quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E muitas das vezes a gente fica ali, não, eu tenho que ir atrás da pessoa para ganhar ela para Cristo. Tudo bem, isso é um pensamento nobre, é um pensamento top. Você não quer que a pessoa seja condenada. Você quer que ela experimente do reino, você quer que ela experimente de Deus, mas você faz isso de forma forçada. Quando você olha para dentro de você mesmo, você vê que você não ama essa pessoa. Você não ama com o coração de Cristo. Ainda não existe dentro de você esse olhar, esse coração que é dele. E eu me vi nessa situação. Eu tive que admitir para mim mesma que ainda não era suficiente. E eu não seria capaz, ainda não seria capaz de morrer pelo meu mestre. Abrir mão de confortos, certos confortos, pelo meu mestre. Eu não seria capaz de ir até o fundo do poço para salvar uma ovelhinha. Eu vi o egoísmo em mim. Eu vi o orgulho em mim. Aquilo que eu pensava que eu tinha me livrado. Que, ai, Deus eu já estava avançada, já tinha conseguido ir longe. Não. É aquilo que eu creio que já falei até em um outro vídeo. Você pensa que você
correu e já está lá longe, mas na verdade você só deu um pequeno passo. Você pensa que você já está tão avançado, nossa, tantos anos de cristão, tantos anos na igreja, eu tenho tanto conhecimento, já li a Bíblia toda de cabo a rabo, e de repente você se depara com: eu não sei de absolutamente nada. Não sei de absolutamente nada. Aprendi. Só que tá tudo tão teórico dentro de mim. A igreja hoje em dia tá com tanta teoria, mas não existe uma prática genuína. Não existe uma vivência real do evangelho genuíno. E eu não falo assim para criticar, porque eu faço parte da igreja. E eu sou a pessoa que está sendo quebrada também. Orgulhosa, que está nua, cega e nua. Estava cega e nua. A igreja está cega e nua, mas o Espírito da verdade, ele está fazendo algo novo. E isso está começando. Nós seremos abalados. Tudo será abalado até que reste apenas aquilo que é inabalável. E Deus está fazendo. Mas nós precisamos estar dispostos. Então, o que a igreja tem que pedir nesse tempo é que ele faça, que ele mostre e revele os podres que há dentro de nós, o orgulho que ainda habita em nossos corações, a falta de amor que existe dentro de nós, porque é algo que, cara, às vezes você olhar mesmo para dentro de você, você vê que você não ama genuinamente, você não ama como Cristo amou, você de fato se esforça para isso, mas lá dentro não existem essas flores. Não existem as flores do amor de Cristo. Não existe, mas você se esforça. Você se esforça porque você quer. Sabe, você quer transparecer a Cristo, mas se esforça na força do seu braço. E na força do seu braço não tem ação do Espírito. E por isso que depois estamos cansados. Estamos desistindo, sendo inconstantes naquilo. Para de ir atrás das pessoas. Para de falar do Evangelho. Por quê? Porque a máscara uma hora cai. A força do braço uma hora acaba. E nos deparamos com a verdade. A verdade desse ser humano dependente do Espírito Santo. Esse ser humano que precisa reconhecer e abrir mão de orgulho. Quando nós não buscamos e pedimos para que ele revele, nada acontece. Nada acontece. Nós continuamos achando que tá tudo bem, eu me esforço, eu faço... Não, eu não tô pecando, não, eu tô indo pra igreja, não, eu trabalho, eu tô em um monte de coisa na igreja. Aí eu falo do amor de Cristo, assim, de vez em quando, pra um amigo, Não, querido, tá, mas e as tuas atitudes? As nossas atitudes, elas falam mais alto do que qualquer coisa. Nossas atitudes com as pessoas lá fora, nossas atitudes com a nossa família, mano. A nossa família. Como é que tu age com a tua família? Nossa, Deus me quebrou muito com relação a isso também. Igreja não é... A gente não tem que ser igreja só com os de fora. A gente tem que ser igreja aqui dentro, da nossa casa, do nosso lar. Ah, mas fulano isso, perdoe. A igreja tem que saber perdoar. Gente, ser cristão não é fácil, não. É duro. Duro no sentido de que você vai encarar a sua natureza. Sabe, lá dentro você vai dizer, cara, eu não quero fazer isso. A tua carne não vai querer fazer isso. Mas você tem que pedir pro Espírito, me ajude. Eu quero parecer com Cristo. Cara, essa oração te leva a lugares que tu nem imagina. Essa oração é perigosa, no sentido de que vai te levar a ser moído. Dói muito, dói de verdade. Mas é tão necessário. É tão maravilhoso viver isso, porque você vê que o Espírito Santo está trabalhando e já está começando para que se torne algo novo. É necessário destruir o velho. E é isso que ele está fazendo na igreja. É isso que ele está fazendo na igreja. Esse lugar no deserto especial. Esse lugar de preparo. Essa quebra é necessária.
quebrar o vaso. Amém. Então, eu não sei, sabe, é necessário autoanálise. Analise-se. Analise-se. Peça, e se você não consegue enxergar nada, assim, nossa, não, pra mim tá tudo bem, eu tô ótimo. Peça que ele revele a você. Peça, porque o ser humano, nós, seres humanos, nós somos orgulhosos e há muitas coisas em nossas vidas que a gente nem percebe, mas que causam uma cegueira tão grande. Quando a gente vê, a gente tá travado e não sabe por quê. Porque tá tudo aparentemente bem. Não tô fazendo nada de errado. Não tô cometendo nenhum pecado grandioso. Não pego só aqui e ali, mas tipo, sem querer, porque é o normal, né? Pecar sem querer. Mas aí, ele vai revelar se você pedir. E você vai ser tratado e transformado. Porque esse é o desejo dele. Ele vai fazer a gente passar por um processo de purificação. E glória a ele por isso. Glória a ele por isso. Não queremos ser os mesmos. Queremos, sabe, ser capazes de morrer pelo nosso mestre. Seguir à risca o que ele instruiu. Seguir à risca o que ele ensinou. É isso que eu quero, é isso que a igreja tem que querer, é isso que nós queremos e devemos buscar todos os dias. Não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Peça dele e ele te mostrará. Amém? Busque e questione. Questione mesmo certas coisas na sua vida. Analisar é importante. E pode ter certeza que se você perguntar, o Espírito Santo vai te mostrar e te dar um direcionamento de como você deve agir com relação a isso. E também te ajudar. Ele vai te ajudar para que as coisas mudem, porque ele é amigo e ele não desampara o seu filho. Jamais desampara um filho. Amém? É isso. Deus abençoe vocês e continuemos na jornada, continuemos na caminhada até que ele venha. Amém? Tchau, gente.